Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lendo Mentes. Eu sou Leonardo Weiner, o seu apresentador, e hoje no episódio 44 do Lendo Mentes, eu tenho o prazer de estar conversando aqui com a Cristiane Bortoncello, onde nós vamos estar falando sobre um tema que é muito importante e muito prevalente na nossa prática clínica como psicoterapeutas, o transtorno obsessivo compulsivo. Hoje a gente vai falar sobre o que é o TOC, e como a gente pode pensar também no tratamento, e a gente vai falar sobre alguns mitos e várias outras coisas. Mas primeiro, Cris, quero te agradecer muito por ter topado vir aqui no Lendo Mentes, conversar comigo, conversar com todo mundo que nos escuta e nos assiste. É um prazer estar aqui contigo, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, para mim é maravilhoso falar sobre TOC, eu sou apaixonada por isso, atendo muitos pacientes com TOC e tu é uma inspiração para mim, já te falei isso pessoalmente, né? E poder estar aqui e poder dividir um pouquinho do conhecimento que eu tenho sobre TOC e ajudar a população de alguma forma e os profissionais também, para mim faz todo sentido. Então, de novo, muito obrigado. Acho que vai ser muito legal da gente poder estar falando sobre essa temática que ela é tão importante. Mas para começar, assim, Cris, conta um pouquinho pro pessoal, para as pessoas que não te conhecem, quem tu é, o que tu faz e como também que tu caiu aqui para falar sobre TOC, né? Tá, bom, então, tentando resumir, eu sou a Cris, né? E além de ser psicóloga, eu sou mãe de 2 filhos e gosto de falar isso porque por trás do profissional tem uma história e acredito que para tratar TOC a gente tem que olhar por trás daquele comportamento aparente ou do sintoma que o paciente traz. E desde pequenininha eu quis ser psicóloga, mas demorou um pouco para eu conseguir chegar lá, porque eu tive uma infância pobre e eu não tinha condições de pagar a faculdade sem poder trabalhar, e na época não existia cursos de psicologia. Como tu vê, eu sou bem mais velha que tu, né? Então não existiam cursos de psicologia à noite, só diurnos. Então eu precisei esperar um tempo. Eu já tinha o meu primeiro filho quando eu ingressei na faculdade. E o primeiro paciente que eu tive com TOC, que tem a ver com a minha história também, eu tive que atender em psicanálise. Porque na época o estágio era TCC e psicanálise, o estágio de clínica. E eu ficava enfiando técnicas no paciente e o meu supervisor dizia: Cris, tu tá atendendo em psicanálise, tu tem que... Né, tem que ter uma escuta diferente dessa, não dá tarefas. E desde o início da minha faculdade, eu já lia sobre TCC, eu já me enxergava como uma terapeuta cognitiva e já lia sobre terapia do esquema. E não tinha uma outra saída que não fosse daí buscar um mestrado, uma especialização, algo nesse sentido. Então, quando eu me formei, eu consegui o contato do Cordioli, que é um ícone aí da TCC e do TOC, né? Talvez um dos maiores, se não o maior. Um dos maiores nomes, né? O nome mais importante, vamos dizer assim, né? No primeiro momento, que foi o meu orientador de mestrado e que me deu a oportunidade de participar com pesquisa. Eu mandei um e-mail na cara de pau, eu não conhecia ele, ninguém me apresentou, assim, né? Eu só recebi um e-mail e através disso eu consegui fazer um contato. E ele abriu as portas para mim. E eu pude, no mestrado, já um pouco antes até de me formar, ter a oportunidade de observar grupos de pacientes com TOC e depois fazer grupos de pacientes com TOC. Então foi assim uma grande escola para mim. Eu tenho uma admiração enorme pelo Cordioli. E depois eu não sabia se eu ia fazer o doutorado, porque eu tinha um desejo muito grande de poder construir um manual de tratamento para os adolescentes com TOC, assim como o Cordioli tinha feito com os adultos. E aí o Cordioli já havia se aposentado, então eu fui fazer o meu doutorado com um outro grande pesquisador, que é o professor Igor Ferrão, que segue pesquisando TOC até hoje. E o Igor me deu a possibilidade de fazer exatamente o que eu queria, porque eu pensei assim, ó, não faz sentido para mim o título. Eu queria poder fazer algo que eu pudesse deixar um legado. Era pela pesquisa, né? Era pela pesquisa, por poder deixar para a saúde pública materiais gratuitos, né? O meu manual está disponível no link da minha bio, para quem quiser baixar. Eu quero que os profissionais... Eu tenho muito desejo de fazer a diferença, de ajudar as pessoas de verdade, assim. E fora isso, mestrado, doutorado, então, sobre TOC, que é o tema que a gente está falando. Como eu sou muito curiosa, eu fiz a formação em terapia do esquema,
Fiz também terapia comportamental dialética, né? O primeiro treinamento internacional que teve aqui no Brasil. Depois fui também dar uma beliscada no ACT, né? Com o Stephen Hayes. Não me identifiquei muito, né? Me identificava mais com os esquemas. Depois fiz antes até um pouco, especialização em terapia cognitivo-comportamental. Que mais? Como trabalhava com orientação parental. Fiz também especialização regular e fiz também de infância e adolescência. E depois eu fiz formação em terapia de casal. Então, toda essa caminhada me fez esse pacote que sou eu, que tem uma série de abordagens, né? De às vezes ser mais sistêmica, de às vezes dividir. Então, para o toque, eu costumo usar, depois a gente provavelmente vai falar sobre isso, esse arcabouço todo de possibilidades. Muito legal, muito legal. E eu acho que uma das coisas que tu falou, que eu acho que às vezes a gente não dá tanta importância, mas que com certeza é uma das características que a maior parte das pessoas que conseguem ter uma relevância também tão grande quanto tu tens, é de não ter muita cara de pau e poder mandar um e-mail, né? E poder E eu falo isso até porque, com certeza, alguém que está nos escutando aqui deve estar pensando, será que eu mando aquela mensagem? Será que eu mando aquele e-mail? Você já está na situação do não. Eu sempre digo o seguinte, eu precisei batalhar muito para chegar onde eu cheguei. Uhum. E eu sabia que o não já tinha. Então eu sempre faço um movimento para frente e se não der certo, se portas se fecharem, paciência, pelo menos eu tentei. Então eu sempre instigo as pessoas a tentar. Eu acho que isso é super importante, assim. E, às vezes, a própria necessidade financeira faz tu fazer movimentos, né? Mas, se não, independente de ter uma necessidade financeira ou não, acho que fazer os movimentos é maravilhoso. Até porque a gente vai falar sobre toque, e toque fala muito de desconforto. Essas situações, muitas vezes, nos colocam, a gente realmente está já numa situação de desconforto. A gente está numa situação de desconforto e a gente pensa numa possibilidade de um outro desconforto. Mas aí faz a gente pensar, qual é o desconforto que a gente está escolhendo encarar? E eu acho que isso, e acho muito bonito, assim, quando tu fala da tua história, a gente consegue ver como tu também te colocou a risco, porque existe um risco e é muito legal ver isso e estar aqui conversando contigo. Acho que é muito resultado disso aí também. Mas daí eu já te pergunto assim, Cris, tu falou que tu chegou a atender até durante o estágio, um pouquinho com toque, numa abordagem que a gente pode até depois discutir um pouquinho sobre o grau de evidência ali para trabalhar com o transtorno obsessivo compulsivo, mas o que trouxe esse interesse para ti em trabalhar com o toque? O que despertou essa paixão, assim? A verdade verdadeira foi que eu terminei a faculdade, eu não tinha um pila no bolso, e eu estava num momento do meu relacionamento, eu tô com meu marido há 32 anos, eu falo sobre essas coisas abertamente, assim, para os pacientes, nas minhas lives, enfim, porque eu parto do pressuposto que todos nós temos problemas, né? Mas eu estava num momento do meu casamento que eu não sentia muito apoio da parte dele. E eu pensei, bom, eu não posso só pegar o meu diploma de graduação e sair trabalhando, eu tenho que seguir estudando. E para fazer uma especialização eu teria que pagar. E aí eu pensei, bom, o que eu posso fazer que eu não vá puxar dinheiro do bolso? O mestrado na URGS tem essa possibilidade. Mas, meu Deus, eu não conheço ninguém. E aí entra a coisa da necessidade que eu te falo, né? Daí a Fernanda Pascotto me deu o e-mail do Cordioli, eu mandei um e-mail me apresentando, coisa e tal. Eu não tinha nem me formado ainda. E ele me deu a oportunidade, conversou comigo por telefone, me deu a oportunidade de ir participando das reuniões. As minhas professoras me liberavam mais cedo da faculdade para poder participar das reuniões, porque era em horário de aula. Então, todas elas viram o meu sonho, o meu desejo. Eu saía correndo de Canoas para chegar em Porto Alegre para poder participar das reuniões. E as coisas foram acontecendo e eu fui me apaixonando tanto. Eu já tinha trabalhado com pesquisa na graduação, mas eu fui me apaixonando tanto por pesquisa e depois tanto pelos pacientes e pela história deles, que hoje eu não consigo me imaginar não atendendo pacientes com toque, não dando supervisão de toque, não fazendo aulas de pós-graduação para toque. Não tem como. E não continuar pesquisando toque. Tem essa brecha para a gente falar depois também. Não, muito legal. É curioso, né? O nosso caminho, às vezes, a gente não sabe exatamente onde está indo, mas ele vai se alinhando de uma certa maneira. E a gente falou aqui, toque, transtorno obsessivo compulsivo, a gente foi colocando esse tema e acredito que muitas das pessoas que estão nos escutando já conhecem, de fato, o que é toque, mas o
que é o TOC? Primeiro quero dizer que o TOC, ele é um transtorno psiquiátrico, né? E ele é o 10º mais incapacitante, né? É o que mais incapacita, assim, né? Tá em 10º lugar. Então, é uma questão muito preocupante. E ele, primeiro, né? Ele é ocasionado pelas obsessões e compulsões. As obsessões, então, são os comportamentos, são os pensamentos que pipocam na cabeça, que são repetitivos, que são intrusivos. A pessoa não tem nenhum controle. Esse pensamento vai trazer, assim, um grande grau de ansiedade, medo, desconforto. E na tentativa de se libertar, se livrar desses pensamentos, a pessoa vai e faz algum ritual. Que pode ser, por exemplo, lavagem de mãos, banho demorado, organizar simetricamente algumas coisas. E por aí vai, né? Para a gente dizer que a pessoa tem o que a gente chama de SOC, que são sintomas obsessivos compulsivos, ou o TOC, porque todos nós temos alguma coisa, né? A gente precisa ter um pouquinho de obsessividade para chegar no horário, para fazer com que as coisas aconteçam, para ter uma casa limpa, organizada, para tomar banho todo dia. A gente tem que ter. Mas o que vai diferenciar aí, então, o TOC dos sintomas do TOC é uma interferência diária de pelo menos 1 hora por dia. Entre esses pensamentos que ficam pipocando na cabeça e os comportamentos ritualizados. E eu acho que é importante quando tu fala isso, da gente sempre lembrar, né? Intensidade e frequência, né? Sim, intensidade, frequência e duração, né? Quando, justamente por isso, assim, que todos nós ficamos tristes, mas não significa que temos depressão. Todos nós ficamos ansiosos, mas não significa que a gente tenha TAG. E no TOC também tem que ter essa duração, essa intensidade, esse grande desconforto. E eu acho que é importante quando tu diz isso, porque, assim, todos nós teremos pensamentos intrusivos. Ou seja, pensamentos que a gente não desejava, que simplesmente apareceram na nossa cabeça. Só que o que a maior parte da população ela faz? Eu tenho um pensamento e eu meio que esqueço ele, eu deixo ele passar, né? Então, consequentemente, a gente já começa a ver como esse transtorno ele pode ser realmente incapacitante, né? Eu tô folheando aqui, que eu trouxe pequenas anotações aqui, porque isso é uma certa idade, né? Mas eu acho que eu consigo enxergar sem óculos. Tem um estudo antigo do Hackman e de Silva, que é de 1978. E ele fez uma pesquisa para tentar entender, ele trabalhava com TOC, e ele queria entender o que as pessoas com TOC pensavam e o que as pessoas normais pensavam. E aí ele concluiu, né, ele entrevistou várias pessoas e ele descobriu que 79,8% da população pensa os seguintes temas. Por isso que eu trouxe anotado para não esquecer algum. Pensamentos relacionados a ferir ou ser violento com bebês. Dos pensamentos intrusivos. Dos pensamentos intrusivos. O que eu quero dizer com isso? Que eu posso não ter TOC, tá? E 79% da população que não tem TOC pode ter pensamentos que elas podem vir a ferir no bebê, ou desejar ou imaginar pessoas feridas, ou agredir pessoas idosas, pensar que pode agredir, ou pensar que pode empurrar pessoas mais fracas do que a gente, ou pensar que, né, ter imagens dentro da cabeça de sexo com familiares. Ou, por exemplo, pensamentos relacionados a xingar Deus ou santos. Ou, por exemplo, pensamentos relacionados a gritar com alguém, né? Que eu vou ser capaz de me avançar ou gritar com alguém. Ou pensamentos relacionados a dúvidas quanto à orientação sexual. Por que eu tô falando isso? Porque essa é uma dimensão de sintomas de TOC, que é super frequente na adolescência. E que tem muito nos adultos, tem pais que têm pensamentos relacionados à pedofilia, coisas assim. E por ter TOC, eles ficam tão desconfortáveis, tão desorganizados emocionalmente, que eles fazem vários rituais para tentar afastar esse pensamento. O que acaba retroalimentando os sintomas do TOC. Então, essas informações são importantes, porque quando a gente vai tratar depois o paciente, a gente vai poder falar sobre isso. Olha só. Eu sei que o que tu pensa é horrível, eu sei que é difícil, eu sei que parece para ti inconcebível, porém, a maioria da população, 80% das pessoas pensa a mesma coisa que tu. A diferença é que elas não fazem um ritual para dar um sinal da cruz, bater na madeira, seja o que for, para tentar afastar esse pensamento. Elas simplesmente pensam e pensam assim, que bobagem isso que eu pensei, e seguem a vida.
E daí o paciente com toque vai ficar pensando isso várias horas do dia, vai ter esse outro comportamento muitas vezes, né? E consequentemente faz essa manutenção e daí de fato a gente tem um transtorno, né? Se mantém, retroalimenta o tempo todo, né? Porque daí fica um ciclo girando, porque daí o teu cérebro fica hiperativado para outras coisas, outras situações acontecem e desencadeia outros pensamentos e outros rituais. Não para nunca. É um loop de feedback, né? Porque ele fica sempre... acaba meio que, de uma forma ou de outra, gerando o outro, né? Sim, sim. E tu falou um pouquinho sobre isso, eu achei muito legal essa pesquisa que tu trouxe, porque realmente, né? Todos nós temos pensamentos que a gente não gostaria de ter, que a gente não imaginaria que teríamos. E daí eu acho que isso fala até de uma coisa, e eu quero ouvir a tua opinião sobre como a gente acha que a gente realmente tem controle sobre a nossa mente. E daí eu te pergunto, a gente tem controle sobre a nossa mente em relação a pensamentos, as coisas que aparecem na nossa cabeça? Não, zero controle. Zero controle. A gente quer controlar, mas a gente não tem condição de controlar. O conteúdo dos pensamentos, e aí assim, né? Isso é uma hipótese que eu trago, baseada, eu já atendi mais de 300 pacientes com toque. É bastante gente. E eu não li isso numa pesquisa, mas eu tenho visto cada vez mais que o conteúdo... Porque dentro do toque tem as dimensões de sintomas, né? O conteúdo dos sintomas dos pacientes geralmente tem a ver com a história deles. E aí o buraco é mais embaixo quando a gente pensa em tratamento. Tá? Provavelmente a gente vai falar sobre isso depois. Mas me perdi, o que tu me perguntou? Se a gente controla os nossos pensamentos. Não, a gente não tem controle nenhum. Controle nenhum. E aí... Quando a gente... Essa é uma crença, né? Que a gente acha que o fato de pensar significa que a gente vai fazer. Né? E essa tentativa de querer controlar os pensamentos. E tem um outro tipo de pensamento que eu acho sempre muito interessante, que se eu penso é verdade. Mas nem tudo que a gente pensa é verdade. Exatamente. E daí eu até faço um exercício com vocês. Agora façam e se esforcem mesmo, com todas as forças de vocês, para não pensar num urso panda tomando Coca-Cola. Não sei vocês, mas eu imaginei um pandinha tomando Coca-Cola. Porque é muito disso que acontece. Eu até tenho aqui no manual, eu trouxe aqui uma cópia, tá encadernado, por quê? Porque isso aqui foi feito para a população, ó. Olha que bonitinha a capinha aqui, deixa eu mostrar para cá. Ai, que legal. Esse é um personagem que eu criei pro livro, pro manual, né? Que é um camaleotoque, né? Mas aqui, nesse manual, eu tenho um exemplo do bolo de chocolate. Porque eu acho que todo mundo já comeu um bolo de chocolate em algum momento da vida, né? Ou já viu um bolo de chocolate. Eu espero que sim. Eu também, gostaria que sim. E aí eu trago o exemplo do bolo. E quando eu vou dar aula, muitas vezes eu trago isso, assim, né? Não pensa no bolo, não pensa no bolo com a calda, não pensa a calda escorrendo. E as pessoas, às vezes, já estão se babando, imaginando e sentindo o cheiro, inclusive. Né? Então, a capacidade que a gente tem, às vezes, assistir uma matéria ou uma história que alguém contou e ficar produzindo aquele pensamento em função disso. Então, para mim, faz todo sentido pensar que as dimensões de sintoma dos pacientes têm relação com a história deles. E eu acho que daí envolve a gente poder realmente pensar nesse tratamento de uma forma o mais completo possível e da forma mais individualizada possível para aquela pessoa. Por mais que a gente tenha protocolos de tratamento muito bem definidos para o toque e que a gente tenha uma grande evidência, é aquela coisa, a gente não aplica protocolos cegamente para os nossos pacientes. A gente vai adequar eles, principalmente na nossa prática clínica. Eu acho que assim, a minha grande preocupação como pesquisadora de toque é que nós ainda engatinhamos nessa parte psi, né? Eu quero que a gente chegue um momento que tu faz um exame de sangue ou um exame de imagem e diz, o teu diagnóstico é esse. Por que eu tô falando isso? Até entre nós, pesquisadores, se a gente for avaliar uma entrevista em vídeo de um paciente que é atendido e eu só observando, eu vou marcando ali no instrumento o que eu acho que eu deveria preencher e eu sentar com o meu outro colega pesquisador, tem chance do que ele respondeu ser diferente do que eu vou responder. Então, isso traz... Eu, quando me formei, eu tinha um arcabouço de técnicas pela TCC, que eu amo, que eu adoro, que eu ainda trabalho.
Mas o buraco é tão lá embaixo, a avaliação diagnóstica desse paciente, ela é tão importante, a gente precisa escarafunchar, que nem eu digo, né? Detalhar, não ter pressa de sair para o tratamento, sem avaliar bem esse paciente, sem verificar a história pregressa, a questão transgeracional, quem era a mãe, quem era o pai, quem era o avô, que história teve, o que sabe, porque muitas vezes a gente não sabe qual é a história, porque isso vai nos dar dados importantes para depois, no tratamento. E aí a gente já começa o tratamento de um jeito mais fortalecido. Uma coisa que é muito pouco falada quando vai se avaliar e pouco perguntada pelos profissionais quando vai fazer a avaliação é sobre fenômeno sensorial, que é comum nos adolescentes, né? É muito mais frequente do que se imagina. E muitas vezes passa desapercebido. As pessoas partem do pressuposto que tem que ter obsessão e compulsão, né? E os pacientes com fenômeno sensorial não vai ter. E o que é o fenômeno sensorial para as pessoas que talvez não conheçam bem o termo? O fenômeno sensorial, eu gosto de explicar com um exemplo, né? Um paciente com toque, por exemplo, se ele está dentro de uma dimensão de sintoma de checagem, de necessidade de ter certeza, ele pode ter um pensamento de que a casa vai ser assaltada e ele vai lá e checa a porta várias vezes. Se a pessoa tem fenômeno sensorial, ela vai lá e checa a porta. Mas ela não checa porque vai ser assaltada, ela não checa porque ela acha que vai entrar alguém, ela não checa porque a casa pode pegar fogo. Ela só fica mexendo naquela maçaneta até sentir no corpo uma questão sensorial. É bem sensorial mesmo, que vai dar uma sensação de just right, de que agora tá ok, não preciso mais. Então não tem um número de vezes que às vezes tem no toque, não tem número mágico, não tem um pensamento que antecede, ela só precisa fazer, né? Que é um pouco parecida com os tiques, né? Com os tiques motores aí que as pessoas têm, mas não é um tique, mas eu diria aí que é um primo, né? E pensando nisso, assim, por tudo que tu tá falando, assim, Cris, talvez essa seja uma pergunta difícil de se responder, porque eu acho que fala um pouco disso que tu estava falando, da gente poder entender, na verdade, quem é o nosso paciente, a história e o histórico. E eu sempre gosto de dizer para os meus pacientes, principalmente quando a gente está fazendo a psicoeducação de um determinado transtorno, que tu é uma pessoa que tem um transtorno, né? Tu não é este transtorno. Mas pensando nisso e pensando na dimensão que o toque ele é tão incapacitante, que ele é realmente um transtorno que acomete bastante pessoas, a gente tem como saber como que o toque se desenvolve? A gente sabe como ele se desenvolve nas pessoas? Olha, a etiologia do toque, né, essa origem do toque, ela ainda segue sendo estudada, porque não se tem uma certeza absoluta sobre isso, né? Mas quais são os componentes que estão implicados assim nisso? A questão genética, né? Quando a gente vai ver, por exemplo, crianças pequenas desenvolvem toque cedo, geralmente tem um parente de primeiro grau que tem toque também. E aí, só fazendo um adendo, né? Quando eu vou fazer a entrevista, porque eu sei aqui que o teu canal, muitas pessoas que te seguem também são profissionais, eu acho que é importante eles saibam, eu faço sempre um genograma para tentar entender essa questão transgeracional, porque isso me dá dados importantes. Então tem a parte genética, né? E tem a parte neurobiológica ali de algumas tipo de infecções de garganta, streptococcus, tem pessoas que têm Parkinson, algumas pessoas com Alzheimer também podem ter toque, daí um toque mais tardio. Mulheres que estão grávidas podem desenvolver, mas tem muito, pensando lá no início, né, botando essas coisas de lado, a gente vai ter genética e ambiente, tá? Basicamente, assim. E da genética e da neurobiologia, a gente vai olhar para todas essas possíveis doenças, né? A gente sabe que tem áreas cerebrais que são mais ativadas ou não. Está se tendo uma grande pesquisa aqui no Brasil, né? O Somos Gentoc no Instagram, é um pessoal que era do antigo CETOC, Consórcio Brasileiro de Toque. Eles agora montaram esse grande grupo de pesquisa latino-americana para avaliar a genética do toque no Brasil. E
E vai envolver sangue, vai envolver ressonância magnética, antes e depois de tratamentos, para tentar descobrir algumas coisas para além dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que são os utilizados para toque, para tentar descobrir que outros fatores, porque em torno de 30% dos pacientes não aderem à terapia e não se sabe por que não adere. E tem questão cultural, então famílias onde se tem muita rigidez, onde se tem, tudo tem que ser muito sistemático, às vezes aumenta a possibilidade de desencadear o transtorno, né? Pessoas que sofreram traumas importantes, vou dar um exemplo tosco aqui, mas acho que dá pra gente ter uma ideia. Uma criança pequena que pega uma nota de dinheiro na mão e ela segura por um tempo essa nota e ela depois bota a mão na boca. E um pai ou uma mãe grita: tira a mão da boca, não tem coisa mais suja que o dinheiro. Tem coisa mais suja que o dinheiro, né? Mas assim, dinheiro é sujo realmente. Eu já coloquei dinheiro na boca várias vezes, me expondo, seja para pacientes em grupo, seja individualmente ou até em aulas que eu dou. Por quê? Porque essa exposição é importante. Mas vamos lá. Chegaremos lá. Chegaremos lá. Botou o dinheiro na boca, o pai ou a mãe deu um grito. A criança corre e vai lavar suas mãos. A criança corre e vai lavar as mãos. O que essa criança sentiu quando esse pai e essa mãe deu um grito? Eu tô fazendo alguma coisa terrível de errado. Medo, tristeza, ansiedade. E vamos viajar mais um pouquinho. Os traumas. Para uma criança ter TEPT não é muito difícil assim, não. Uma criança pequena, às vezes um desenho, um filme de terror, alguma coisa que ela vivencia, às vezes ela nem precisa passar por uma situação traumática para isso desenvolver aí um trauma nessa criança. Então, dependendo da sensibilidade. E vamos voltar um pouquinho mais. Tô viajando aqui, mas é para te entender o quão complexo é. Porque quando a gente lê os artigos, tá assim, ó, pão, queijo. O tratamento é tal, a primeira escolha é tal e acabou. Mas e se essa pessoa tem um temperamento sensível? E se essa pessoa vem de uma história, sei lá, de adoção? E se essa pessoa, né? Aí teve pais que não tiveram um olhar voltado para as necessidades emocionais dessa criança. Não necessariamente tem a genética, mas tem todo o ambiente contribuindo para o desenvolvimento desse transtorno. Faz sentido para ti isso? Não, sim, eu acho que daí isso entra bem naquela lógica de que é uma etiologia multifatorial, e a gente não tem necessariamente um ponto que isso vai gerar tal, mas a gente sabe que tem um grau de herdabilidade importante, né? Como tu mesmo falou desse aspecto genético, né? Até por estudos de gêmeos a gente consegue ver que tem uma herdabilidade importante. Bem importante. Mas assim, eu tenho essa genética, se os pais estão atentos a isso, conhecem isso, eles podem também tentar de alguma maneira promover um ambiente que pode facilitar. De novo, 1,5 milhão de coisas acontecem, várias experiências vão ser vividas por aquelas pessoas e, consequentemente, isso vai ter algum tipo de efeito. Qual o efeito? A gente não necessariamente sabe. A gente não tem como saber. Mas aí a gente também pode aplicar isso para depressão, para ansiedade, para esquizofrenia, enfim, para uma série de outros transtornos, né? Que acabam acometendo quando tu tem um ambiente super validante, um ambiente adequado. Diminui muito a possibilidade dessa pessoa desenvolver o transtorno. É que daí a gente entra naquela lógica, né, de um desenvolvimento mais saudável, onde a gente vai ter uma flexibilidade psicológica mais fomentada dentro desse ambiente. Mais fomentada não quer dizer que ela é perfeita, mas a gente sabe que a flexibilidade psicológica ela está relacionada aos melhores desfechos de clínicos, como um todo, e daí a gente já vê, né, como tu falou, a rigidez, essa inflexibilidade, que fala muito desse padrão cognitivo do toque, não é? Sim, e aí nós, enquanto terapeutas, também não podemos ser rígidos, precisamos ser flexíveis. Porque se a gente quiser enfiar um protocolo, e eu trouxe 2 aqui, o do Cordioli tá aqui comigo, tá bem amareladinho já. Que é o mesmo que a gente usava em pesquisa, tá aqui ainda, uso ele até hoje. E o meu. E se a gente for rígido, a gente não vai conseguir ajudar esse paciente. A gente vai só tentar botar ele na nossa caixinha. Eu acho que por isso, Léo, que eu estudei tantas outras abordagens para tentar pensar assim, ó, o que se encaixa melhor para esse paciente? O que vai funcionar melhor para esse paciente?
Que é bem a lógica da prática baseada em evidências, né? Quando a gente pensa no tripé da prática baseada em evidências, a gente vai ter essa melhor evidência, a gente vai ter a expertise do clínico e daí vai ter também a questão do contexto, cultura e preferências desse paciente, né? Então, quando a gente, de novo, eu sei que eu já devo ter falado isso umas 500 vezes no podcast, mas eu acho que não se cansa de falar isso. Prática baseada em evidências não é uma abordagem, na verdade é uma escolha clínica, é um processo de tomada de decisão, que daí vai envolver tudo isso que tu tá falando, de conhecer o protocolo, saber a evidência e poder, dentro do possível, adequar ele para aquela pessoa. Então, e o paciente faz parte dessa escolha, pelo menos os meus pacientes, as supervisões que eu dou, né? Eles fazem parte total, assim, eles sabem as formações que eu tenho e eu falo, tô pensando por esse caminho, né? E aí em torno também, né, tu estava falando de etiologia, mas tem também os pacientes que têm personalidade obsessivo-compulsiva. E aí, o tratamento é totalmente diferente do que se tem em padrão ouro para TOC. Aí tu tem que tirar a coelho da cartola para conseguir fazer tudo junto e misturado. Então, o profissional tem que ter uma série de características específicas, assim, para o paciente não conduzir ele à terapia. Porque a gente acaba chovendo no molhado, só batendo papinho de comadre no e daí não é terapêutico. Não é terapêutico. E pensando assim no TOC, como tu falou, o que a gente tem? Tu falou um pouquinho da pesquisa, mas quais são as obsessões, de repente, o perfil de obsessões mais comuns que a gente costuma ver com pacientes com TOC? Olha, então deixa eu falar primeiro as dimensões de sintomas, né? Porque para as pessoas aqui que de repente estão um pouco mais curiosas e não sabem. Então a gente tem o que é mais comum ali, limpeza, contaminação. Tá? É uma dimensão de sintomas. Que é bem clássico, né? Clássico. Acho que até teve uma novela das 8 da Globo algum tempo atrás com uma personagem que tinha TOC que ficava lavando a mão várias vezes, né? Eu não vou me lembrar quando, Essa personagem da novela não me lembro de lavagem de mãos. Eu me lembro do filme O Melhor Impossível, que ele trocava, era um sabonete para cada. Mas isso é super comum, tá? Essa, por exemplo, é um exemplo dentro dessa dimensão. Então, lavagem de mãos, né? Banhos ritualizados, é super frequente, assim. Depois, dentro da dimensão de simetria, que é o alinhamento, né, das coisas no lugar. Eu tô aqui, né, eu tenho uma estante na minha clínica que ela é toda atravessada. Os pacientes se desorganizam às vezes com a minha estante e é uma forma de exposição também. Também tem questões de checagens, assim, isso é mais comum. Nos adolescentes é mais comum os pensamentos repugnantes relacionados à sexualidade, a coisas, né, será que eu posso ser agressivo? Ou questões de ser gay ou não ser gay. Então isso também acontece bastante. Tem os sintomas que antigamente a gente chamava de colecionismo, agora a gente chama de acumulação, mas aí é a acumulação do TOC, que é uma acumulação mais bizarra, vamos dizer assim, né? Acumulam, guardam pequenas coisas, mas tem assim, acúmulo de unhas, de fezes, de coisas assim que não são esperadas, né? Mas não chega a ter aquele atravancamento que tem o TOC, por exemplo. E quando a gente pensa nessas obsessões, os pacientes eles conseguem perceber que essas obsessões elas não fazem sentido ou isso varia? Aí a gente está falando de insight, né? Que é a capacidade que o paciente tem de ter crítica com relação àquilo que ele tem, o transtorno dele. Então, se a gente tem um paciente que tem um insight bom, né, um toque puro, insight bom, é um excelente prognóstico para o tratamento. Talvez a gente vai aplicar ali um manualzinho. E o terapeuta fica feliz, porque é ótimo. Mas isso é raro. Isso é raro, né? Dificilmente chega um paciente... Dos 300, quantos foram assim? Pouquíssimos. Eu tive um paciente, criança, que veio, o toque estava se instalando, eu fiz 2 sessões. E depois uma terceira sessão só de manutenção. É que eu sou meio terapeuta pé na porta, né? Já na primeira sessão eu já psicoeduquei, já expliquei sobre toque. Eu tenho um livrinho, olha aqui, ó. Esse aqui é pra isso, ó. Até vou te dar de presente depois. Deixa eu mostrar lá. É um livrinho super colorido, ele é bem infantil. Ó, o monstrinho do toque. Ai, que bonitinho. Ele não é bonitinho na vida real, né? Mas... E aí a gente aproveita o livro para psicoeducar e a criança entende rápido a dinâmica do negócio.
E se tu, né, os teus medos, se tu enfrentar, tu te livra deles e coisa e tal. Se tu fizer tal coisa, tu dá comidinha pro monstrinho. E aí eu fiz a exposição em mim, naquele paciente. A exposição que eu fiz foi chupando uma pilha. Não façam isso, gente. Eu faço porque eu sou meio maluquinha. Mas a criança começou com uma coisa de... Olha como migra o toque, tá? Aparelhinho de mosquito. Ele aprendeu, escutando os pais, que era aquele aparelhinho que tu colocava uma coisinha, assim. É bem antigamente, tá? Faz tempo isso. E aí ele entendeu que aquilo era venenoso. Daí ele migrou o pensamento lógico dele para plantas carnívoras. As plantas poderiam ser venenosas e carnívoras. E na cabeça dele, a lógica do pensamento foi que as pilhas podiam ter veneno dentro. Porque todo mundo fala, cuidado que a pilha pode soltar um líquido. A gente aprende essas coisas na infância. E aí ele tinha a questão da pilha, então ele já não tocava nos controles remotos. Olha que doido que parece a lógica do pensamento. E cada paciente vai ter a sua lógica. Por isso, não basta a gente entregar uma lista de sintomas pronto para o paciente. A gente até vai entregar, mas a gente vai checar sintoma a sintoma para ver qual é a lógica do pensamento daquele paciente. E em cima disso a gente vai trabalhar. E aí eu peguei a pilha, mostrei a pilha de um controle remoto que eu tinha do ar-condicionado. E falei, eu vou fazer uma coisa que a gente não faz. Eu tô fazendo isso não é para te fazer. É para te ver que eu não iria me colocar. Então, tive todo o cuidado antes de psicoeducar ele, mas vou fazer uma coisa doida aqui. Mas só para te mostrar que eu tô fazendo isso porque eu sei que eu não vou morrer. E aí eu botei a pilha na boca, né? E isso deu coragem para ele, para que ele pudesse fazer os enfrentamentos das outras coisas, de ligar o aparelhinho de mosquito na tomada, de entrar no supermercado e poder passar pelas plantas e não achar que vai ser envenenado por elas. E aí depois ele veio mais uma sessão e depois uma terceira sessão que a família veio junto. Eu psicoeduquei a família sobre as questões de acomodação familiar, que isso é uma outra questão. Em qualquer faixa etária, a gente tem que chamar a família. Né? Que às vezes não está dentro dos protocolos. Essa sugestão para se chamar, para se conversar, e é importantíssimo. Eu quero voltar depois na questão da família, porque eu acho que é uma questão que às vezes a gente fala pouco em psicoterapia, mas a gente sabe que uma boa rede de apoio em geral é um bom preditor para nós, né? Nos ajuda bastante porque a gente pode ter esse apoio, principalmente, e quando a gente pensa no toque, nas exposições e às vezes até de comportamentos que a família pode ter que dificultam também no tratamento. A gente já volta ali. Mas tu falou que a maior parte dos pacientes eles não vão ter esse insight tão limpo. Sim. O que acontece, então, com esses pacientes que não têm insight? Como é que isso impacta o tratamento deles? Tirar coelho da cartola, né? Porque daí, se eles não têm, o insight deles é mais pobre, por exemplo, ou tem até, às vezes, um insight ausente. A gente vê isso muito nos acumuladores. Eles ficam até com raiva quando alguém vem e diz alguma coisa. Se sentem ofendidos. Tem até aquele programa, né, que antigamente era no Discovery Home and Health da vida. Acumuladores compulsivos. Isso. Hoarders, né? Isso. É muito triste. É muito triste. É um outro capítulo, né? Que é pra sessão lá dos outros transtornos que estão dentro do DSM no mesmo capítulo. É, o transtorno de acumulação, né? Isso, o transtorno de acumulação. Muita psicoeducação, muita entrevista motivacional, a gente realmente conhecer aquele paciente, estar atento para pensar assim, ó, é esse detalhezinho que eu vou pegar e é a partir daqui. Às vezes vai ser por causa de uma filha, às vezes vai ser por causa de uma esposa, né, ou do marido, enfim, ou do namorado. A gente vai tentando ver qual é o lugarzinho que a gente vai tocar o paciente, que ele vai escutar a gente, porque às vezes eles pensam, a gente tá falando, eles pensam blá, 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 sabe? Como se a gente fosse um marionete falando algo, porque eles não estão ali às vezes porque eles querem. Mas o fato de pensar que eles podem perder alguém, ou que as pessoas vão se afastar, ou que ele vai deixar de viver coisas interessantes por causa do transtorno dele, isso pode fazer sentido para aquela pessoa. É interessante quando tu fala isso, porque isso nos coloca nesse lugar também muito ativo na terapia, né? De poder auxiliar o paciente a poder perceber o prejuízo que determinado comportamento está tendo. É óbvio que muitos pacientes com toque vão sentir esse prejuízo porque é muito incapacitante, como tu mesmo colocou. A gente não vai mostrar aqui, mas tem se vocês colocarem Poema Toque no YouTube, tem um videozinho que é de um americano que
que declama um poema sobre toque que é... Toda vez que eu escuto, eu fico extremamente emocionado, né? Que ele vai falando do toque no primeiro momento, até como isso a namorada dele acha bonito no primeiro momento, mas depois tudo começa a ruir, até mesmo pelo comportamento, e o comportamento, e o comportamento. Então, assim, se vocês tiverem a oportunidade, eu acho que vale super a pena para vocês checarem esse vídeo. É muito bonito, assim, faz a gente pensar no impacto do trabalho que a gente tem. Então, tu falou, né, que a gente vai tendo insight, um insight não tão bom e até um insight ausente. Tu falou que trabalhar com a família no tratamento é importante. Por que seria importante envolver a família mesmo com indivíduos que de repente já são maiores de idade? Tá. Primeiro, quero te dizer que eu tenho uma via meio sistêmica, né? Eu não só para toque, mas para muitas coisas eu às vezes pergunto, o que tu acha de eu convidar o teu marido para vir para falar comigo uma vez, para me trazer como é que ele te enxerga, para a gente tentar olhar os outros lados das coisas e tal. E nunca tive nenhum paciente que me disse que não, então acho que isso acelera um pouco o processo, na minha opinião, né? Mas dentro do toque especificamente, existe um fenômeno chamado acomodação familiar, que é o comportamento que a família faz que retroalimenta os sintomas do toque do paciente. Então, por exemplo, se eu tenho toque e eu tenho a dimensão de sintoma contaminação, e toda vez que eu chego em casa, eu não consigo entrar em casa sem tirar os sapatos na porta, eu vou querer, se tu mora comigo, que tu tire também do sapato, se o ciclano mora comigo, que tire também. Eu vou fazer um movimento para que a família, ou as pessoas que vivem comigo, né? Quando eu falo família, eu tô querendo dizer assim, o contexto, né, do ambiente, as pessoas que circulam contigo, façam os mesmos movimentos que eu, porque senão não vai adiantar eu não tirar o calçado e os outros tirarem. E aí a família fica tão perdida sobre qual é o tipo de comportamento que a gente deve ter para lidar com a desorganização emocional, porque o paciente vai chorar, vai dizer, tu não tá querendo me ajudar, tu não tá vendo que eu tô sofrendo, é difícil pra mim, e agora eu vou ter que tomar 2 banhos, agora eu vou levar 5 horas, não sei o quê. E aí a família vai lá e faz, porque ela acha que fazendo ela tá ajudando. Então ela precisa saber que fazendo ela não tá ajudando, e que ela não vai mais fazer. Mas a gente vai combinar quando ela não vai mais fazer. Não é uma coisa a forceps, não tem que ser a forceps. Tudo vai ser combinado. Até porque se é tão intenso, eu achei muito legal, né, que tu falou desse caso, desse menino que tu acabou fazendo as coisas um pouco mais rápido, mas mais rápido não quer dizer necessariamente com uma intensidade que a pessoa não vá suportar. Não, nem deve. É aquela janela de aprendizagem, né, onde a gente quer que gere um grau de desconforto, onde vai aumentar a ansiedade que é necessário no tratamento, mas que não vire sofrimento. Não, porque daí o paciente abandona. E aí, dentro do protocolo, se as pessoas seguirem à risca, se os profissionais seguirem à risca o protocolo, lá está separado por grau de sintoma. E aí, de novo, não é simplesmente entrega o protocolo na mão do paciente, o paciente preenche. Por isso, gente, os protocolos estão lá. Na minha bio é só baixar. Só que não tentem fazer tratamento sozinho em casa. Porque vai ser tiro no pé. Porque a gente precisa ter paciência. Existe uma série de coisas que estão envolvidas atrás disso, né? E até o momento de exposição, quantos exercícios vão ser escolhidos, de que forma esses exercícios vão ser feitos. Para tudo isso, o profissional tem que estar ali verificando o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Perfeito. Vou te dar um exemplo. Hoje, eu atendi um paciente e ele, além do toque, ele tem personalidade obsessiva, tá? E ele checa muitas coisas, ele quer ter certeza se ele entendeu bem ou se eu entendi bem e por aí vai. Dos 50 minutos que é a minha consulta, sem mentira nenhuma, 40, ele ficou fazendo checagens comigo. A cada vez que ele me perguntava uma coisa, eu dizia, isso é uma checagem que tu tá fazendo comigo. E ele mudava o jeito de perguntar para ver se eu caía no golpe. Né? Eu sou muito brincalhona em sessão e eu vou dizer, tá querendo que eu caia no golpe, não vou cair, tá checando de novo. E assim a gente foi falando. Esse é um jeito descontraído e brincalhão de dizer para ele
que ele tem um insight pobre, né? E que ele não sai do lugar, que ele não tá enxergando o dano. E aí no final eu digo, olha só, tu tinha 50 minutos. A gente praticamente não conseguiu aproveitar. Tu entende o quanto o teu toque tá te atrapalhando? É uma forma de mostrar, né? Tu tá investindo financeiramente, não é barato, e tu não tá aproveitando. Porque a tua necessidade de reasseguramento, ela é maior nesse momento do que qualquer coisa, de tão forte que tá. Então, eu preciso sinalizar porque a família às vezes não vai dar esse toque. As pessoas na volta não vão dar esse toque. Então, alguém tem que ter a cara de pau, entre aspas, de dizer as coisas que o paciente precisa escutar para poder ter a mudança. Até porque o nosso trabalho não é falar exatamente o que o paciente quer escutar. O nosso trabalho é ser terapêutico. E ser terapêutico, às vezes, envolve a gente fazer intervenções que vão fazer com que o paciente fique numa posição que ele ou ela não está tão acostumado. Sim. Então, eu acho que quando tu traz isso é importante para a gente lembrar que, de novo, é assumir a nossa responsabilidade no processo terapêutico também com os nossos pacientes. E tu falou desse paciente, tu falou da personalidade que tinha comorbidade. Quando a gente pensa no toque, quais são as comorbidades mais comuns a esse transtorno? O que a gente mais vê é a depressão, né? Tem depressão, tem ansiedade, fobia social, fobia específica, uso de substâncias. Essas coisas são comorbidades mais comuns, assim, que a gente vê, né? Quando é infância e adolescência, daí tem tique junto, às vezes tem TEA, né? Então a gente, até é o espectro autista, né? Para quem não tem o hábito com o termo. E, então, tudo depende da faixa etária, assim, né? Mas a depressão é a que é mais frequente e o que eu considero a mais difícil. A gente tem alguns casos também de esquizotoque, eu chamo de esquizotoque, que é o toque, às vezes, com a mistura da esquizofrenia com o cheiro. Não chega a ser... Tem toque com esquizofrenia, mas tem o esquizotoque, que é uma misturinha. E às vezes tem sintomas do toque que são tão graves que parece uma coisa psicótica. Mas não é. Mas parece, e às vezes a gente fica ali, ó, avaliando, não é, para se certificar. Para ver que estratégias, inclusive medicamentosas, a gente vai conversar com o psiquiatra. Isso é muito importante. Tem muitos profissionais que o psiquiatra está lá e eles estão aqui, e eles não se conversam e a gente não consegue muita efetividade no tratamento com toque se tu não tiver de mãozinha dada com o psiquiatra. Eu estava até falando, não sei se tu chegou a escutar, teve um episódio que eu conversei aqui com o Gustavo Aspirossi, e a gente tá falando sobre o tratamento pro transtorno afetivo bipolar. E a gente falou, não existe tratamento pro TAB sem a conversa do profissional da psicologia com o profissional da psiquiatria. Essa conversa, ela precisa ocorrer. E sem essa conversa, a gente tá dando um gap muito grande para essa sintomatologia do nosso paciente e para possíveis problemáticas. E eu acho que daí quando a gente pensa no toque, quando a gente vai associar uma medicação, e daí eu vou expandir, eu acho que para qualquer transtorno que a gente está trabalhando com o psiquiatra, essa comunicação ela precisa ser muito direta. A gente precisa ter esse momento para trocar e poder realmente estar alinhado no tratamento. Agora tu me veio um flash de memória. Quando eu fazia meu estágio na clínica escola da universidade, eu nem era formada, eu atendia um caso e era um caso grave que tinha risco. E era um postinho de saúde que fazia a parte psiquiátrica do paciente. E eu custei para conseguir ligação. E aí o psiquiatra não queria me receber. Daí eu descobri os horários dele. E eu fui lá. Eu disse, olha, eu vim aqui, tu não quis me atender por telefone e eu vim resolver a questão. Porque eu tenho responsabilidade por esse paciente, mas tu tem mais. Porque tu é médico e eu sou estudante, eu não me formei ainda. Então eu joguei pra ele, assim, foi meio uma porta na cara, um tapa na cara, sei lá o que eu fiz. Mas foi uma coisa meio tipo assim, cara, não é porque tu trabalha no posto. Eu tenho esse ranço, né, com algumas coisas, porque eu acho que as coisas têm que funcionar. E a gente, enquanto profissional, tem que lutar pelos nossos pacientes. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Independente de quanto a gente vai receber pela consulta, independente de qualquer coisa. E imagino que para esse paciente aí deve ter sido importante que tu conseguiu falar com o psiquiatra.
Sim, ele mudou todo o manejo dele, medicamentoso. E aí faltou eu te dizer ali da comorbidade da bipolaridade. Depois você falou, eu falei, eu me esqueci da bipolaridade. E aí, pensando num paciente bipolar com toque, a estratégia medicamentosa talvez tenha que ser diferente da maioria das outras pessoas, por causa da questão da virada maníaca, né? Não, então, daí de novo, né? Tem toda uma questão química também que a gente vai estar olhando, porque como tu mesmo falou, a gente vai estar pensando principalmente em antidepressivos para a gente estar trabalhando com toque, né? É o que a gente vai ter de melhor evidência atualmente, né? Então, Sim. não é algo incomum a gente ver pacientes com transtorno obsessivo compulsivo fazendo o uso de medicações de antidepressivos, né? Principalmente dos inibidores da recaptação de serotonina, né? Sim. Então é bem comum que a gente veja isso. Mas, de novo, cada caso... E às vezes vai potencializar com um antipsicótico, porque já tá na dose super alta e precisa aumentar mais e não dá, e aí tu potencializa. E eu brinco com os meus colegas e com os alunos de pós, né, graduação, que eu digo o seguinte: quando os meus pacientes chegam no psiquiatra, eles já sabem quase o nome da medicação que eles vão ganhar. Então eu psicoeduco sobre tudo, inclusive sobre Icheco. De tempos em tempos, assim, mudou qualquer coisa, eu já tento ver, assim, medicação, não tá dormindo, não se alimenta direito, tudo eu vou verificando, assim, o entorno da pessoa, porque eu recebo também muitos pacientes graves, que já passaram por várias psicoterapias e não tiveram sucesso. E aí, eu volto lá, eu tenho uma ficha onde eu anoto só a parte medicamentosa, que é separada. Eu volto lá e às vezes, tomou sertralina 3 meses. Depois tomou venlafaxina. Depois esse citalopram, entende? Tá, mas cara, tu tentou quanto tempo isso? Daí... Tá pensando no período onde a dose realmente vai estar fazendo o seu efeito máximo. Exato. E aí eles, às vezes, já chega pra mim como um paciente refratário. Mas não é, porque aquelas tentativas que ele fez eu nem sei se funcionaria, não foram efetivas. Às vezes tomava 2 comprimidos na semana, não tomava todos os dias. Então, são detalhamentos que, às vezes, o profissional está tão afoito para acelerar o processo e ele perde a possibilidade de enxergar pequenos escorregões que o paciente deu, tropeços que fizeram o psiquiatra não dar mais aquela medicação. O psiquiatra entende que, já tomou, não funcionou. Não. E nós estamos com o paciente toda semana. O psiquiatra vai atender uma vez por mês. Tem pacientes meus que eu digo, tu vai assim, toda semana agora no início e depois não sei o quê, pra amarrar bem o negócio. É importante a gente salientar isso, porque, de novo, entender o curso do transtorno, entender também a própria terapêutica que vai estar sendo trabalhada com aquela pessoa, organiza a gente saber o que a gente vai esperar e o que a gente pode receber ali. E entendendo isso, a nossa postura ela também vai sendo alterada. Toque, eu acho que tu vai concordar comigo, Cris, que é algo que já entrou um pouco no cotidiano das pessoas de uma certa maneira. Isso já aparece, como a gente falou, em novela, em filme. Mas como que tu vê filmes, por exemplo, ou peças de teatro como a Toque, 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 como é que elas impactam o estereótipo das pessoas em relação ao toque? Como é que tu vê isso? Tu vê que isso é positivo, isso é negativo? Como é que tu vê? Eu acho que isso depende de pessoa para pessoa. Tá. Nos grupos e no consultório individualmente, eu brinco muito e eu uso do humor. Às vezes, a gente tinha muito no grupo de pesquisa do Cordioli, assim, de usar do humor para tentar deixar o toque mais leve, né? Que pode ser uma estratégia, mas nem sempre isso vai ser efetivo para todas as pessoas. Aquele filme Toque Toque, eu acho ele engraçadíssimo e ele tem a ver com os grupos que a gente faz, muito parecido, assim, com a dinâmica do grupo. Ninguém sabe o que é, enfim, não quero dar spoiler, mas é muito bom. Quem não assistiu, assista. Eu acho bem legal. Porém, algumas pessoas podem se sentir ofendidas com isso e se sentir estigmatizadas, porque tem uma série de coisas que estão por trás disso, né? Tu é maniático. Tem pessoas que falam muitas coisas. E isso entristece, muitas vezes, né? Eu tenho meu marido, ele é mais toquento lá em casa. E eu sempre tive com o olho meio comprido em cima dele. Então, quando a gente sai
sei lá, vai no supermercado, ele procura a vaga perfeita. Às vezes eu faço as lives, ele entra, eu falei, ninguém mandou entrar, agora eu vou te usar de caso, né? E coloco ele na roda, assim, mas ele procura a vaga perfeita. Eu sei que ele procura a vaga perfeita, porque ele não quer que ninguém bata no carro, que às vezes faz um ovo na porta, essas coisas que são preocupações que todos nós podemos ter, né? Mas eu acho que ele tem uma preocupaçãozinha um pouco maior e às vezes eu dou uns gritos, estaciona, para ele estacionar rápido, né? Então às vezes eu uso ele até de exemplo, assim, para falar, porque eu acho que vai para essa coisa, assim, das manias, né? E dos estereótipos que estão por trás. Uhum. E pensando nisso, quais são mitos que as pessoas ainda acreditam sobre toque? Mitos que são disseminados sobre o toque, que a gente vê aí no cotidiano que não passam de mitos? Eu acho que a questão da loucura, né? Pessoas que têm toque são neuróticos, são loucos, são desequilibrados, essas coisas que são palavras duras e horríveis, né? Mas que a gente escuta muito por aí. E principalmente pensando naqueles pacientes que estão dentro de uma dimensão de sintomas relacionado a conteúdos tabus, como agressividade e sexualidade, né? Como é que eu posso ter um pensamento obsessivo relacionado à sexualidade, por exemplo, com um filho, e eu vou contar para quem? Vão dizer que eu sou um pedófilo, vão dizer que eu sou um pervertido, vão dizer que eu tô querendo transar com a minha sogra, vão querer, entende? Então, as pessoas não contam para ninguém. E como são pensamentos, não são coisas aparentes, diferente do banho, diferente. Porque as pessoas, elas olham assim, né? Uma criança pequena, se ela tá toda limpinha, organizadinha e não se suja, raramente os pais vão dizer assim, te atira, te suja. Eles vão dizer, olha ali meu filho, olha ali, os brinquedos tudo organizadinho, guardou tudo. Mal sabe ele que talvez essa criança pode já tá aí começando a desenvolver um toque. Então, esses mitos, essas coisas, esses estereótipos que as pessoas vão criando ao longo, geralmente aparece mais na vida adulta. Só que essa pessoa já vem sendo machucada desde pequenininha, de pequenos detalhamentos. Eu anotei alguns mitos, deixa eu colar aqui, no meu livro. Vou te dar de presente esse também, deixa eu mostrar. Esse livro aqui, ele faz parte de uma coleção, que é uma coleção que a editora fez com todos os transtornos psiquiátricos. Então, um dos mitos aqui. Ninguém se recupera do toque. As pessoas têm uma ideia que se tu tem toque, tu é louco, se tu tem isso, não tem tratamento, não tem recuperação. E não é verdade, né? As pessoas podem se recuperar. Eu já tive pacientes com remissão total de sintomas. Já tive pacientes que ficaram com sintomas subclínicos, né? Que daí não fechou, não tá mais fechando o diagnóstico, mas sempre psicoeducado para ter um olhar atento para não voltar. Então, sim, né? Existe psicoterapia, existe medicação, tem evidência científica disso. A gente pode falar. O toque é uma doença contagiosa. As pessoas acham que pega, né? Não pega. Questão de loucura. As pessoas com toque não têm boa vontade para melhorar. Quando tu tem toque e depressão, é tão difícil, porque a depressão te puxa para baixo. E muitos pacientes que têm toque têm o que a gente chama de lentificação. A gente já teve pacientes com toque que levavam 4 horas para sair de casa, checando coisas. A gente teve uma vez um senhor, ele nunca tinha feito tratamento. Porque tu sabia que as pessoas levam em torno de 18 anos para buscar ajuda? Nossa. Aqui no Brasil a gente tem pesquisa que dá em torno de 14 anos, mas no mundo em geral são 18 anos. Então tu olha só, esse senhor nunca tinha feito tratamento na vida. E ele nem tomado medicação, nada. E a situação estava tão grave que ele já não deixava nem os netos entrarem mais na casa. Era só ele e a esposa. Então, o quão grave o toque pode se tornar. E me lembro também agora, pensando no estigma e na questão dos mitos, que a gente foi fazer uma avaliação para pesquisa com pacientes adultos na época, porque agora eu estou pesquisando mais com adolescente. E quando a gente fez a avaliação, que eu disse, era uma senhora que trabalhava com limpeza, ela estava com as luvas na mão, inclusive, de limpeza. Quando eu disse para ela que o que ela tinha um nome, e o nome era toque, ela chorou. Ela chorou, assim, por uns 5, 10 minutos sem parar.
porque ela achava que ela era louca. Então é muito mais real do que a gente imagina. Claro que tu passa no filme, todo mundo ri, mas a pessoa está sofrendo internamente. Então pode ser muito complicado. E eu acho que é muito interessante a gente falar isso, porque é um transtorno. O transtorno, ele já tá... Ele vem da lógica da desordem. Sim. E desordem envolve sofrimento, né? Então, a pessoa, ela tá realmente tendo esse sofrimento e a gente tá aqui como psicólogos, psiquiatras e profissionais de saúde tentando trabalhar com isso, né? Então, eu acho que entender esses mitos já nos ajudam a... Até para vocês que talvez não sejam da área da saúde, mas estão aqui escutando, que se vocês possam ter toque que esses mitos não passam disso, de mitos, que existe tratamento, e da mesma forma que para vocês que possam estar ajudando alguém que sofre com essas questões, também é uma ótima oportunidade. Cris, a gente já pincelou um pouco sobre tratamento, mas eu acho que falar sobre o tratamento de toque é muito importante, porque a gente tem guidelines, a gente tem diretrizes, como tu mesmo já trouxe aqui, bem específicas, assim, a gente tem um belo de um arcabouço aí de evidências sobre o tratamento de toque, mas como que se dá o tratamento do toque? O que a gente tem de melhor evidência para o toque hoje em dia? Então, primeira coisa, saber que 2,5% da população tem toque. 2,5%, é bastante gente. Segundo, que quanto mais cedo o toque começa, piora o prognóstico. Isso significa dizer que essa pessoa pode permanecer com sintomas por mais tempo, se não for, né, se manter para a vida toda. Quanto antes fizer o tratamento, melhor, mas nem todas as pessoas, por falta de conhecimento, de informação e de acesso à população, né, as pessoas em geral demoram, então, em média, os 18 anos para procurar ajuda. Então, o tratamento padrão ouro, se a gente for olhar a literatura, alguns vão falar da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, e da medicação pareadas ali, né? E alguns centros de pesquisa dizem o seguinte: tu dá um ou tu dá outro. Se dá um e não responder, tu tenta o outro. E se tentar o outro e não responder, tu vai fazer combinado os dois. E aí tu vai ter uma melhora de resposta. Eu gosto muito da terapia cognitivo-comportamental como padrão ouro. Dentro da terapia cognitivo-comportamental tem a técnica principal padrão ouro no mundo, que é a EPR, Exposição e Prevenção de Resposta ao Ritual, que é esse enfrentamento. É de que forma e como aquela pessoa vai enfrentar os sintomas que ela tem. E é uma coisa muito personalizada. Porém, em torno de 30%, um pouco mais, não adere ao tratamento, não vai responder. E aí que entra a importância de se estudar cada vez mais genética, entre outras coisas, para poder se compreender por que essas pessoas, mesmo recebendo o protocolo, não respondem. Mas também, os protocolos são livros prontos e estruturados. Por trás de um protocolo tem um profissional atuante. E aí, voltamos para o início desse podcast, né? Onde a gente precisa entender que cada paciente é um. O ser humano, ele é único. E a gente precisa entender a complexidade, a história de vida daquela pessoa, que tipo de temperamento ela tem, como é que ela enxerga as coisas, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela já fez que funcionou, o que ela fez que não funcionou. E a gente daí vai lançar mão de outras estratégias. Mas pensando em terapia cognitivo-comportamental, que eu prefiro mais do que medicação, no primeiro momento, e com criança, a gente sempre vai tentar primeiro só terapia. Se não funcionar, a gente entra em medicação. Eu só uso para os casos que são de moderado a grave. Além da TCC, que tem todo um protocolo assim, de fazer lista de sintomas, de separar por grau de ansiedade, de fazer o enfrentamento aos poucos com o que é mais fraco, para depois ir seguindo adiante. Esses pacientes, em geral, trazem traumas importantes. E a gente precisa trabalhar esses traumas com outras estratégias que não estão nos protocolos. Porque essa é uma crítica ao modelo cognitivo-comportamental que se tem nos artigos científicos, que é que a TCC, ela não vai necessariamente, pelo menos os protocolos, não estão traçados para trabalhar esses traumas.
não estão preparados para isso. E a gente cada vez mais vê a história disso. E eu, como fiz aí esse arcabouço de outras teorias, eu me utilizo dessas outras abordagens para trabalhar. Então, já fiz terapia processual, né? Então, não é uma coisa que tu vai fazendo o tratamento e tu vai sentindo a necessidade, daí tu para, mas não para. Tu tá atento. E o terapeuta precisa ser organizado. Tu tá atento e aí tu vem e lança a mão de algumas coisas. Então, eu fiz trocas de cadeiras, né? Com alguns pacientes, já usei terapia do esquema. Tu não vai usar todo aquele grande pacote, né? Dá dentro da minha mente qual é a teoria, como é que ela funciona, o que tem que ser, mas eu me abro mão de algumas estratégias, de algumas abordagens para poder limpar, vamos dizer assim. E tem sido muito rico. Tem sido muito rico, assim, essa experiência, porque me dá a sensação, assim, ó, uma comparação, né? Eu e as minhas comparações, que é como se tu fosse numa loja de ternos e fizesse um terno exclusivamente para ti. Encaixado, certinho. Então, é isso que eu procuro fazer, é isso que eu quero que os profissionais possam fazer. Eu, quando dou aula de especialização, eu não fico só restrita ao protocolo, eu tento trazer o máximo de exemplos possíveis para os alunos, porque eu acho que isso vai fazer a diferença para eles poderem ser melhores profissionais, que ainda existem poucos especialistas nisso. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que isso fala dessa visão mais abrangente do tratamento de uma pessoa, né? Que não vai... Que a gente vai buscar, óbvio, a simplicidade de poder trabalhar com o protocolo quando a gente tem uma boa evidência, porque a gente se baseia nisso para ter esses melhores resultados, mas entra naquela coisa. Talvez existam outras questões que eu vou ter que trabalhar posteriormente, que vão estar ali e que vão estar influenciando muito. Tu falou da exposição e da prevenção de resposta. Tu poderia explicar um pouquinho como que funciona, mais ou menos, de uma maneira mais generalista para o pessoal? Porque eu acho que é uma parte do tratamento tão importante e que, sim, gera um grau de desconforto significativo, mas que é onde vai entrar muitas vezes, por exemplo, tu colocar a pilha na tua boca. Eu, por exemplo, já lambi a sola do sapato. Então, temos várias, né? Nunca lambi a sola do sapato. No grupo, Essa gente eu aprendi fazia... com o Júlio Pachowski. É mesmo? Com o Júlio, olha só. Eu me lembro, na época, o Guima e o Tárcio me observando aqui na PUC, né? E na época a gente passava a mão no chão, ele passava no rosto, em grupo, assim, né? E essas exposições são muito significativas. Eu penso, daí é o que eu penso, as pessoas não precisam concordar comigo, que um bom terapeuta tem que se expor. Tá? Não é um criticismo, assim, não é um julgamento que não se expõe não é bom, não é isso. Mas eu acho que o paciente está ali e se a gente não conseguir se expor em nós, como é que fica? É tão difícil para o paciente. Porque, pensa bem, assim, quando a gente chega no momento do tratamento que ele vai ter que fazer aquilo que ele mais teme. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simplíssimo. Muitas pessoas podem se identificar aqui. Tem gente que não dorme sem deixar a pia da cozinha toda limpinha. Não deixam uma louça suja. Essa pessoa pode começar com uma tarefa que, para mim, deixaria tranquilamente a louça para outro dia. Eu com certeza deixaria a louça. Tu com certeza deixaria. E aí eu posso pegar essa pessoa. E essa pessoa, eu vou combinar o seguinte, então hoje e todos os dias que virão, até a semana que vem, tu vai deixar a louça da janta e tu não vai lavar. O máximo que tu pode é dar uma organizada na pia. Se a pessoa tem simetria, eu já vou querer que deixe tudo bagunçado. Assimétrico, que é para justamente gerar o desconforto, porque a exposição ela é para provocar esse desconforto. E a prevenção de resposta é que ela já sabe com antecedência que essa estratégia ela tem esse intuito. Então ela é como se fosse uma psicoeducação. E aí, alguns pacientes dizem assim, ó, ah, não, né, Cris? Mas quem faz isso é gente relaxada, gente porca, né? Porque não se faz isso de deixar a louça suja. Tu acha que tu é porco? Não. Mas tu tá dizendo que tu deixaria tranquilamente a louça suja na pia. Normalmente faço de manhã. Entendeu? E aí, isso é um argumento.
E por que o paciente argumenta assim? Porque ele está querendo me dizer assim, Cris, eu não vou conseguir. E aí, às vezes, eu vou só conversar sobre as tarefas e não necessariamente vou dar a tarefa porque tá muito difícil ainda para ele de conseguir fazer. Então, a gente vai começar sempre, por isso que é tão importante ter um acompanhamento com um profissional capacitado, porque tu vai combinar tarefa a tarefa, sintoma a sintoma. Esses sintomas, eu diria que são os mais fáceis, tá? Mas eu tô dizendo isso porque na minha cabeça, na minha lógica, é mais difícil para os profissionais fazer exposição dos pensamentos obsessivos de conteúdo catastrófico ou coisas de sexualidade, temas tabus. Né? Então, se eu tenho uma obsessão relacionada a que eu vou estuprar alguém na rua, por exemplo, vou abusar de alguém, o jeito de fazer a exposição é diferente, é através de uma carta. E tem um jeito exato de fazer, tem uma técnica específica para se fazer. E aí, às vezes, o próprio terapeuta pensa, mas isso não funciona. Isso não vai funcionar. Não, está esquisito esse jeito de exposição. Então, é particular. Mas nos protocolos está descrito com detalhes. Então, quem quiser saber, vai lá, olha com detalhamento. Está tudo descrito exatamente como tem que ser e funciona. Se a técnica não funciona, é porque tem alguma coisa de errado que a gente está fazendo. E o que a gente tem que estar atento é que como a gente está ali cutucando, né, que nem diz os gaúchos, o paciente para fazer algo que causa muita ansiedade, muito medo, muito desconforto, é natural que ele tente usar estratégias para se libertar disso. Então, ele vai dizer assim, ó, ai não, eu não lavei, mas eu dei uma arrumadinha, quando não era para arrumar. Vai ter uns que a gente vai liberar para arrumar. Tem outros pacientes que têm 8 horas de banho. Eu não vou poder dizer, tu vai tomar um banho de 10 minutos. Quanto tempo tu leva no banho? 10 minutos. 10 minutos. Se tu tivesse cabelo comprido, tu levaria quanto tempo? 15. 10 minutos. O tempo normal de banho são 10 minutos. Nos protocolos tem o que é esperado, mais ou menos. Tu entende que o tempo todo tem um norte para a pessoa entender o que mais ou menos é esperado? Tá, tudo bem, hoje eu tô mais cansado, quero relaxar um pouco mais, vou demorar um pouquinho mais no banho. Mas não vou levar 8 horas. E esses pacientes que têm 8 horas de banho, a gente vai às vezes diminuir um pouco o tempo e vai diminuindo sistematicamente. Mas qual é a dica que eu acho que é legal? Quando a gente respeita certinho a lista de sintomas e começa fazendo essas exposições pelas coisas mais leves, quando a gente chegar lá naquilo que era grau de ansiedade 4, que era mais forte, que a gente divide de 0 a 4, né? De 1 a 4, na verdade. Quando a gente vai chegar lá no 4, o que era 4 não é mais 4. Ele já é 3. A gente vai mudando, o paciente vai mudando o jeito de pensar, ele vai ficando mais leve, ele vai estar mais atento, ele já não fica mais dando tanta comidinha para os sintomas. Não, e eu acho muito legal, porque a lógica da exposição e prevenção de resposta, como tu mesmo falou, é isso, né? Eu vou ter essas obsessões, devo ter esse tipo de pensamento, e daí a gente vai elencar muito bem com o paciente e organizar muito bem, e daí a gente vai fazer essa lista de exposição mesmo, e daí a pessoa vai ter que se expor a isso. Porque uma das coisas mais importantes que a gente faz como psicólogos e psiquiatras é a gente pegar esse paciente que tem medo de fazer uma determinada ação e ajudar o paciente a poder lidar com isso. E daí depois disso fazer a prevenção dessa outra resposta, ou seja, se expor a esse pensamento, se expor a essa obsessão, e daí o máximo de tempo possível sim, que a gente vai organizando, né? Até um ponto onde a pessoa vai ficar dias, meses, talvez sem fazer realmente o comportamento. Até criar o sistema de habituação que a gente vai falar, né? Porque a gente... E aí, às vezes, a pessoa diz, mas tá difícil. Sim, mas olha quantos anos tu tem, quantos anos tu fez de um jeito. Então, não é de um dia para o outro, é que nem exercício físico, é que nem se alimentar. Tem uma série de coisas que a gente precisa ir exercitando, né? Então, só mantendo. Mas eu não sei se é eu que sou apaixonada mesmo por isso, ou se eu tenho sorte, ou se eu quero acreditar que eu estudo bastante, né? Mas eu tenho sempre excelente resposta. E quando eu não tenho uma excelente resposta, eu sei exatamente por que eu não tenho. Eu sei exatamente quais foram as pedras no caminho, o que trancou o processo, o que aconteceu. E o paciente também sabe. E eu acho que acho que tem duas coisas importantes também da gente falar, né? Uma da gente entender também quais são as nossas crenças que nós podemos ter, que podem estar interferindo
perante esses pensamentos obsessivos dos nossos pacientes, porque às vezes pode bater em alguma crença nossa e, consequentemente, essa contratransferência pode impactar negativamente, daí, de novo, um efeito iatrogênico em terapia, ou seja, um efeito negativo de terapia que pode estar acontecendo, então, daí vem a supervisão, a terapia individual. Isso, nunca, né, tu tá falando pra me lembrando dos casos, são mais de 300 pacientes, né, eu me lembro de muitas coisas, meu cérebro fica fritando aqui. E em um grupo, e uma das pessoas, ela tinha a questão dela principal, é que ela pensava que alguma coisa de ruim podia acontecer com os pais. E aí eu me lembrei na hora que eu ia fazer uma viagem para São Paulo. E eu pensava assim, bom, como é que eu vou dar uma exposição para ela com relação à mãe? E se acontece alguma coisa com os pais que eram idosos? Daí ela vai ser uma coisa horrível. E aí eu disse assim pra ela, tu acha que consegue fazer uma exposição pensando em mim? Então ela falou, acho que sim, o quê? Daí eu falei, tô indo viajar pra São Paulo, tô indo pra um congresso, meu avião vai cair, tá? Meu avião vai cair, meu avião vai cair, meu avião vai cair. Eu adoro fazer essa exposição de pensamento mágico, né? Se eu penso, vai acontecer. Sim. A quantidade de vezes que eu já fiz é muito legal. E aí foi muito interessante, né? Porque eu ia, mais uma colega ia comigo. E aí ela falou depois, Cris, eu vou te matar, como é que tu faz um negócio desses? Eu vou estar no avião contigo. O pensamento mágico, a distorção cognitiva. Daí eu falei pra você, amiga, agora tu reza. Eu espero que esse avião não pode cair. Porque se esse avião cair, nós vamos retroalimentar todos os sintomas do paciente. Bom, mas daí também não vai ser problema mais teu, né? Também, né? Vai ser problema do outro terapeuta. O Cordioli conta num livro que, naquela época do acidente do Ayrton Senna, eu gosto de usar esse exemplo, porque eu não me lembro que idade que eu tinha, já tô com 50. Não me lembro quantos anos faz isso. E na época do acidente do Ayrton Senna, a paciente tinha toque e ela tinha pensado que podia dar um acidente. E aí o Ayrton Senna morreu e ela falou, ele morreu por minha culpa. E quando eu li aquilo, eu pensei assim, meu Deus do céu, se eu tivesse toque, eu ia pensar a mesma coisa. Porque no dia que antecedeu o acidente, um piloto tinha morrido. E o Robinho quase tinha falecido, que também teve um acidente muito feio no dia anterior. Isso. E eu fiquei pensando assim, e deu a entrevista do Ayrton Senna falando, perigoso, não sei o quê. Ficavam na dúvida se ele ia correr ou não. E eu pensei assim, melhor que ele não corra. Porque se ele correr, ele pode se acidentar e pode morrer. Eu pensei. E acho que milhares de brasileiros pensaram a mesma coisa que eu, porque todos os sintomas ali estavam levando para isso, para um risco de acidente. Então, olha como são as coisas. O como é mais provável do que a gente imagina a pessoa ter pensamentos voltados para isso, né? E como daí vem uma lógica de uma interpretação de algo que, de fato, tem nada a ver com o teu pensamento, só que a gente atribui isso como verdade e, consequentemente, dificulta. Eu conto muito, o Fernando Rainho, acho que tu conhece o Fernando, ele trabalhou muito tempo na clínica comigo, e ele conta uma história sobre exposição e prevenção de resposta, e é uma metáforazinha, uma historinha, que eu conto muito para os meus pacientes, que eu acho que ajuda muito, que é assim, vamos imaginar que tu tá numa sala, e tá tu e um tigre bebê. Tem esse tigre bebê, e tu vai lá, tu dá carinho, e tu alimenta ele. Toda vez que tu alimenta ele, ele cresce. E daí aquele pedido de comida num primeiro momento, que é fofinho, é bonitinho, começa a machucar. Sim, é só um arranhãozinho e a coisa começa a ficar feia. Começa a aumentar. Começa a aumentar. Começa a aumentar. Como é que tu vai te livrar dessa situação? Tu tá nessa sala fechada com ele. O tigre não vai te atacar, mas tu tá nessa sala com ele. O que tu tem que fazer? Tu tem que parar de alimentar o tigre. Isso quer dizer que o tigre vai parar de te machucar? Não, ele provavelmente vai aumentar muito e vai ficar gerando essa ansiedade, essa dor. Mas o que vai acontecer logo em seguida? Ele vai diminuindo. Sim, diminuindo. A extinção, né? Diminuindo. Então, essa é também uma das lógicas da exposição e prevenção de resposta que eu conto para os meus pacientes. Claro. Mas eu acho que eu sou tão enfática. Eu acho que eu vendo bem o peixe. Eu tenho uma veia meio vendedora, assim, que eu trabalhei com muitos anos. Eu trabalhava com telemarketing na 0 Hora. Então, eu fazia venda de anúncios e tal no jornal, olha só, né? Então, são várias
são várias CRIs dentro de uma CRIs. E eu vendo muito bem pra eles. Eu digo pra eles, se tu der a mão pra mim, eu não vou soltar tua mão. A gente vai trabalhar juntos e tu vai melhorar. Porque eu não consigo imaginar que a pessoa não melhora. Se o paciente estiver bem motivado, se a gente souber o que está fazendo, se a gente for organizado, se a gente estiver atento durante a consulta, se a gente estiver amarradinho com o psiquiatra, e a gente vai ali dividindo cada coisa, aqui tá trancado aqui, o que tu acha que acontece, o que tá acontecendo, o que talvez tu possa ter deixado de me falar, entende? Tu vai ali amarrando tudo, não tem como o paciente não melhorar. Ele pode não zerar sintoma, mas ele vai estar tão melhor. E o que eu gosto de fazer? Eu aplico a iBox antes e depois, né? Que a iBox é um instrumento que a gente avalia sintomas, não é para diagnóstico, né? Mas a gente avalia sintomas e a gente tem uma ideia, né? Às vezes o paciente vai começar com 34 e vai parar com 15 ou 16, que 16 seria um toque leve, que a pessoa consegue viver, né? Muitos ficam sem usar medicamento. Que é um outro mito. As pessoas acham que porque elas têm toque, elas vão ter que tomar medicação pro resto da vida. E não, né? E é muito legal da gente pensar, né? O iBox, a Yale Brown Obsessive Compulsive Scale, ela também... Se não me padrão engano, ouro no mundo. Se eu não me engano, até tá disponível para download, para utilização, se eu não me engano, eu acho. Olha, no site do Cordioli, eu isso, acho mesmo. Isso. É porque a gente usa para pesquisa, em geral, né? Ela tá disponível lá. E eu no mestrado eu traduzi e verifiquei as propriedades psicométricas de um questionário de crenças obsessivas, que é a OBQ44, que é interessante também, né? Para levantar ali os dados é mais chatinha, mas eu acho que vai dando... São te instrumentaliza, ideias, né? Pra gente enxergar. É que eu hoje o paciente começa a falar, eu já tô sabendo o que tá por trás, eu já vou psicoeducando. A grande maioria das vezes hoje eu já não aplico os instrumentos. Mas é importante a gente ter esses materiais para ser suporte, né? Para trabalhar a intolerância, a incerteza, o perfeccionismo, essas crenças que estão por trás do paciente, né? Tu falou também sobre a psicoeducação, né? Em alguns momentos aqui do nosso podcast. Qual é a importância da psicoeducação no tratamento? Para mim ela é total. Tanto é que eu ia falar que eu tenho um ranço. Não é um ranço, mas assim, eu respeito e sei que a técnica padrão ouro pro toque é a EPR, mas eu acho que a EPR não é nada sem a psicoeducação, sem as técnicas cognitivas, sem a gente ajudar o paciente a flexibilizar a cognição. Por isso, para mim, o pacote seria a TCC, né? E aí, mais outras coisas pensando no terno encaixado no corpo do nosso cliente. E eu psicoeduco para tudo. Né? Eu me aproveito me aproveito de aproveitar, né? O paciente com toque para psicoeducar sobre o toque, mas se ele é pai, para trazer coisas, às vezes, do próprio manejo dele com os filhos, para falar quais são os danos, né? Tem um livro lá de esquemas que traz a parte da personalidade do paciente, né? Eu montei um slide misturando um pouco da DBT com a terapia do esquema e botei mais o caráter. Eu me lembrei da equação de Freud da faculdade e botei mais o caráter lá, montei um slide que eu gosto de mostrar para os pacientes que são pais, para eles entenderem que o que a gente faz tem resultado. O que a gente faz com os filhos tem resultado e o que a gente faz com a gente mesmo tem resultado também. Então, se a gente não melhora, tem alguma coisa que a gente está deixando de fazer. Então, acho que eu vendo bem esse pacote aí da psicoterapia e eu não acredito que exista alguém são. Acho que todos nós temos alguma coisa. Ou a gente tem alguma coisa emocional, ou a gente tem alguma coisa física, isso é da vida. E a gente tem que largar essa coisa que muitos profissionais às vezes têm, e aí não é uma crítica, mas eu nunca quis fazer psicanálise porque eu enxergo a postura do profissional da psicanálise, uma postura diferente da qual eu queria ter. Então eu quero mais que o meu paciente não tenha medo nem vergonha de me falar nada, porque esses sintomas tabus são muito difíceis. E de novo, é uma intrusão. Ela não precisa significar nada além de um pensamento intrusivo que tu julgou ele muitas vezes. Quando a gente fala, por exemplo, de caráter sexual, julgou ele como errado e porque tu acha tão errado isso tá te gerando tanto sofrimento
Então não precisa ter uma origem numa relação X, Y, Z. E daí a gente entra também na questão. E daí eu acho que é importante a gente falar, a gente tem evidências que mostram, por exemplo, que o tratamento de psicanálise com toque não traz os benefícios que, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental vai trazer. Não traz os benefícios, e aí eu arrisco dizer, porque é o que eu recebo, os pacientes vêm muito intelectualizados, o insight deles piora. Porque daí eles ficam muito argumentativos, é quase se, porque eu não quero afirmar, é como se a gente empurrasse o paciente para constituir uma personalidade obsessiva. O paciente chega muito intelectualizado e aí o nosso nível de argumentação e de qualidade na argumentação tem que ser muito maior para conseguir dar conta de convencer, entre aspas, esse paciente de que isso vai piorar. Eu acho que é importante a gente entender isso, entender a qualidade das evidências, entender o que a gente tem de evidência, porque, de novo, se a gente tem uma evidência de maior qualidade, com mais evidência, com melhor qualidade, que é o que a gente tem na EPR, na terapia cognitivo-comportamental, isso já nos indica muito. E daí a gente também precisa avaliar isso, levar isso em consideração, porque o que a gente quer, no final das contas, é trazer o melhor resultado para o nosso paciente. No final das contas, é isso que a gente quer. É isso, mas eu vou te dizer uma coisa, só fazendo um gancho com isso que tu falou antes, quando dou supervisão, é muito comum os meus colegas me perguntarem, Cris, mas esse paciente tem esse sintoma aqui de sexualidade, tu não acha que ele pode tal coisa, tal coisa? Tu não acha que ele pode agredir? Tu não acha que ele pode... E aí eu vou entender, obviamente que eu não saio respondendo, mas eu vou entender todo o contexto. Alguma vez ele te deu indício, alguma vez ele fez, como é que ele fica? Ele fica ansioso, ele sofre, ele chora, ele fica mal. Então não, então é uma obsessão. Sim, e daí eu acho que entra nisso, né? Da gente poder avaliar de verdade, porque não é só o conteúdo, mas é a avaliação do conteúdo. É que nós somos seres humanos, Léo. E como seres humanos, nós somos falhos. Normal. E nós temos, né, qualidades e defeitos. E nós temos uma história que nos acompanhou até o momento, né? Então, às vezes, é difícil para o profissional... eu gosto de usar esse exemplo, né? Tu atende casal e tu foi traída. E tu tá chateada que teu marido te traiu. E aí vem um casal para te atender e a mulher chega lá e fala, eu fui traída. E daqui a pouco a terapeuta vai se inclinar para um lado. É nós julgando pela nossa via. E daí entra naquela lógica de atravessamento que todos nós temos. Todos nós podemos ter, mas por isso que a gente tem que estar sempre atento, né? E daí tem uma coisa que eu falo muito, assim, para os meus pacientes. Porque, até por exemplo, pacientes com toque vão ter esse medo de ser julgados. E eu falo muito para os pacientes que têm medo de ser julgados. Eu não controlo os meus pensamentos, mas se vier algum tipo de julgamento, qualquer coisa, isso é um problema meu. É um problema meu que eu vou ter que trabalhar na minha terapia, na minha supervisão. Por mais que eu não controle isso, se isso estiver impactando a tua terapia, eu vou ter que trabalhar isso, porque o meu papel aqui não é te julgar. Meu papel aqui é te ajudar. Então, da gente poder também ter essa postura de avaliar como a gente está implicado na terapia com o nosso paciente. Sim, eu acho que essa avaliação, ela não deveria ser só para nós enquanto profissionais, mas para nós enquanto seres humanos. Seria excelente, né? Eu deito na cama todos os dias, né? E eu não é uma checagem, tá, gente? Não é uma checagem do toque, mas eu tento cada vez mais ser um ser humano melhor, né? Então, obviamente que a gente vai em uma coisa ou outra situação com um amigo, sei lá, tem um julgamento, um pensamento, daí eu penso assim, Cris, por que tu, né? Né? A pessoa, cada um tem seu dia, nanana. Então eu faço muito esse exercício e eu acho que para os pacientes para os meus pacientezinhos como um todo, assim, não me acontece de eu ter assim um julgamento, uma coisa, porque eu acho que eu me treino tanto, eu tô todos os dias constantemente trazendo isso, assim, nos movimentos, no meu jeito, com o marido, com os filhos, eu tento refletir, assim, se eu tô exagerando, se eu tô olhando só por uma via. Eu acho que eu tô sempre fazendo esse exercício, assim, tá habituado. Tô no botão do automático. Não, perfeito. Eu acho que isso é legal. Isso. Eu concordo. Eu acho que se a gente chegar nesse lugar de habituação disso, de entender que, ok, eu posso ter um pensamento automático, um pensamento rápido, mas isso não precisa ser um julgamento, eu posso me abster disso, a gente vai chegar num lugar muito mais legal.
Cris, a gente tá chegando mais ou menos no final aqui do nosso encontro. E eu queria te perguntar, assim, a minha última pergunta sobre toque. Tá? Se tu pudesse mudar alguma coisa na forma que as pessoas veem indivíduos que têm toque, o que seria? Pergunta difícil. Se eu pudesse mudar a forma das pessoas verem o toque? Pessoas que têm toque. Ou até do toque também, pode ser. Eu acho que eu sou meio poliana nisso, assim. Eu sou meio sonhadora. Eu acredito num mundo sem violência, num mundo sem... Eu sei que o mundo é falho, assim como nós, mas eu acho que... Primeiro, eu não acredito que nós somos perfeitos. Não é sobre isso. Quando eu falo em poliana, não é sobre isso, né? Eu acho que não tem perfeição. E eu acho que quando a gente aceita e entende que não tem perfeição, a gente relaxa e se permite ser quem a gente é. Eu acho que eu exercito muito isso em mim, eu acho que sou autêntica, assim, né? E quando eu brinco, os meus pacientes sabem que eu tô brincando. Eles não levam a mal. Mas eu acredito que às vezes, dependendo da brincadeira, algumas pessoas podem se chatear. Então, o meu desejo interno é que cada vez mais exista informação para a população. Acho que está muito empobrecido, não só para as pessoas, mas para os profissionais também. A gente precisa olhar um pouquinho mais para o nariz da gente, ver o que a gente está fazendo, se a gente não podia fazer um pouquinho mais, é meu lado obsessivo, né, de querer fazer. E acho que os pacientes também, meu desejo é que o mundo mude, a ponto das pessoas julgarem menos e terem menos estereótipos sobre as coisas. A gente vê as redes sociais aí, posta um vídeo, o outro vai lá e fala, tu não sei o quê. Relaxem, vivam a vida, sejam felizes, né? Se permitam cair tombos e levantar. Eu acho que o paciente com toque também, ele tem que entender que ele tem alguma coisa, vai buscar tratamento, vai atrás, não fica se criticando, não fica se julgando. Existem pessoas especializadas, existem vídeos na internet. Hoje em dia, até se tu não sabe fazer arroz, bota na internet, YouTube, fazer arroz, aparece um vídeo, não é verdade? Então, para toque também tem tanto filme, tem tanto depoimento, tem tantos artistas que tem, tu não tá sozinho, né? Tem tantas pessoas que tem, elas às vezes não vão contar, mas se tu for pensar que uma pessoa a cada 40 tem, em qualquer sala de aula das crianças pequenas vai ter, em qualquer universidade vai ter, em qualquer empresa vai ter. Pode ser um colega que está sentado do teu lado que vai ter, que só não te contou porque também tem medo do estigma. Então, meu desejo é que a gente pudesse falar mais. Eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho toque. E isso fosse para os transtornos mentais como um todo, por causa desse estigma já está impregnado desde sempre. Acho muito legal se a gente conseguisse diminuir esse estigma de saúde mental, com certeza muitas outras pessoas iam conseguir ter o tratamento que elas merecem ter. Sim, todos, né? Nos esportes a gente viu muito isso, né? Também. Total. Cris, se a gente tivesse que resumir aqui, quase como uma sessão de terapia, ou resumir o nosso podcast, ou que a pessoa que está escutando, nos assistindo, pudesse tirar uma mensagem do podcast, qual mensagem seria? Ou qual seria o resumo do podcast? Em pouquíssimas palavras? Não precisa ser tão poucas, tá de boa. Tá. Que era uma palavra só. A mensagem. O toque é um transtorno crônico que, se não for tratado, pode piorar. 2,5% da população tem. Existe tratamento comprovadamente, né, com eficácia comprovada. Pode ser só medicação, pode ser só psicoterapia, mas se for psicoterapia, tem que ser terapia cognitivo-comportamental, com um profissional que seja especializado, que tenha feito uma boa especialização, que saiba, que domine o tratamento. Foi no tratamento, viu que a pessoa não é, troca de terapeuta. Não tenha vergonha de trocar. Porque a gente precisa investir na gente. A psicanálise, em geral, ela piora o prognóstico, porque ela deixa o paciente mais intelectualizado, e aí esse paciente vai levar mais tempo. Eu recebo pacientes de 10 anos, de 15 anos de terapia com psicanálise, que depois a gente tem que levar um tempo maior, mas existe sim melhora. 30% das pessoas não respondem ao tratamento, mas podem não responder por uma série de fatores, que inclusive pode ser por tomar a medicação de um jeito errado, né? Então, não ter pressa,
seguir firme. Existem grupos de pesquisa, né? Eu falei ali do Somos Gentoc, que tem essa pesquisa agora sobre genética. Então, se tu tem a possibilidade, entra em contato, vai no Instagram e te coloca lá para participar. As pesquisas são legais, elas são gratuitas. Tu tem a possibilidade de fazer exames e por aí vai. Cris, a minha última pergunta para ti. É uma pergunta um pouquinho diferente, vai sair um pouco do que a gente vem falando aqui agora. E ela fala, na verdade, muito de trajetória, né? Trajetória de vida. A gente começa falando de trajetória e a gente fecha também. Se a Cris criança ou adolescente estivesse assistindo o podcast aqui agora, o que tu falaria para ela? Eu acho que eu falaria para ela, eu tô orgulhosa de ti. Eu acho isso. Eu olho para minha trajetória, eu tenho orgulho da mulher que eu... E é quase isso que eu tô te falando, é quase um spoiler do que eu vou gravar ainda, que eu não gravei, que é toda semana, se alguém quiser me acompanhar no Instagram, @CrisBortoncello, toda semana tem um profissional falando um depoimento sobre mim. Teu pai até fez um depoimento sobre mim. Legal. Teu pai é uma pessoa muito importante na minha vida. E eu vou encerrar essa série agora em janeiro, e o último depoimento vai ser meu, de mim para mim mesma, né? E eu acho que eu acho não, tenho certeza, eu tenho muito orgulho de mim, porque eu consegui fazer do limão uma limonada, que nem diz da DVT, né? Sair de uma infância pobre e batalhar, e acho que eu tô colhendo os frutos, né? E agora eu tô fazendo uma propaganda. Agora é o teu momento, então. O meu momento, pessoal, momento de marketing, gente. Para vocês acompanharem a Cris e saberem de todos os projetos dela, Cris, o palco é teu. Fala agora do teu projeto. Então tá, eu fiz um projeto de pesquisa com adolescentes com TOC, que saiu meu manual. Eu sigo com pesquisa ano que vem, eu dei uma pausa agora, esse ano, metade do ano pra cá, com o grupo de pesquisa, mas eu volto agora a retomar, então eu vou postar nas minhas redes sociais sobre a pesquisa com adolescentes com TOC, vai ser online. Para dar continuidade, a gente já viu eficácia comprovada, mas eu quero mais, né? Mais amostra, mais gente. Eu tô também fazendo lives quase todas as semanas, agora essa época do ano eu diminuí bastante, mas tem várias lives gravadas, tanto no Instagram quanto no meu canal do YouTube, que é a psicóloga Cristiane Bortoncello. E vou fazer mais lives sobre o tema, tem bastante coisa no Instagram sobre isso. E tô criando um grande curso de formação, que é o maior curso de formação em TOC e transtornos relacionados do país. Então, tem mais de 150 horas de aula gravada, vai ter meets com especialistas sobre vários temas importantes, com pesquisadores, né, pessoas de nome. Então, eu estou muito voltada para isso nesse momento, eu estou muito orgulhosa e vai ser um curso fora da caixa. Fora da caixa. Vai ter manual, vai ter várias coisas, vai ter evidência de vários tipos de psicoterapia para a gente olhar e ter isso como... para que o profissional possa usar os cursos que fez e as estratégias e aplicar, porque eu quero que os pacientes melhorem. Perfeito. Cris, acho que assim, um baita convite, pessoal. Façam questão de seguir a Cris, conhecer o trabalho dela, porque isso aqui que a gente falou é só uma pontinha do iceberg de tudo isso. Cris, quero te agradecer mais uma vez por ter participado aqui do podcast. Foi realmente muito enriquecedor, te agradeço muito. E pessoal, agradeço a cada um de vocês que assistiram e escutaram o podcast. Esse é o nosso episódio 44. A gente se vê no próximo episódio do Lendo Mentes. E até lá, um abraço. Tchau, gente. Obrigada, tchau.